Graça e a paz, irmãos. Graça e paz, irmãos, estão nos assistindo de casa. Que Deus os abençoe. Vamos abrir, então, nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 5 em diante. Olha para você, vai lá. Amém. Aline e suas fotos, né? Todos encontraram? Filipenses, capítulo 2, verso 5 em diante. Então, vou fazer a leitura. O pessoal de casa já deve estar aí na tela. Então, vamos lá. Então, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 11. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai, eu te dou graças, Senhor, diante de Ti, Jesus. Coloco, Pai, a Tua palavra, coloco diante de Ti o Teu povo que está aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor se faça presente, que os Teus filhos te ouçam, que os corações dos Teus filhos, Pai, estejam abertos à Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esteja conosco, Pai, nos abençoando, nos protegendo e cuidando de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então, o texto é muito bonito, né? É um dos textos que eu acho mais bonitos na Bíblia. O texto de Paulo, a carta de Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipos. E ela é muito clara nesse sentido, em dizer que nós devemos ser como Cristo. Paulo já tinha dito isso em outras cartas, em outros escritos, mas esse texto deixa muito claro o desejo dele, que nós tenhamos a alma, a mente e as atitudes iguais às de Cristo. E aí ele traz exemplificado, bem exemplificado, tudo que Jesus passou. Jesus precisou renunciar muita coisa para vir à terra morrer por nós. Porque às vezes a gente acha muito simples, né? A gente fala, Jesus veio, morreu por mim, e aí foi assim, acabou, né? Não. Então, houve todo um processo, houve toda uma renúncia para que Jesus Cristo viesse nos salvar, né? Então, muito se diz de forma muito genérica, muito simples, que Jesus morreu por nós e estamos salvos, e é isso aí. Mas nós sabemos aí, até com o passar dos estudos, passar do tempo, das leituras bíblicas que nós fazemos e outros livros também, que não é bem por aí, né? Não foi tão simples assim, não foi tão fácil assim. Houve todo um sacrifício por trás disso, né? Inclusive, Jesus não se importou com as consequências daquilo que faria, né? Sabia, por algum momento ali, até pediu ao Pai que o livrasse daquele cálice, mas sabia que a vontade do Pai seria feita, né? Veio aqui para cumprir o desejo de Deus, veio aqui para cumprir a ordenança, né, de Deus, que Deus faria, né? Então, Jesus veio. Então, o primeiro ponto aí são as renúncias, né? Então, a que Jesus renunciou, né? Primeiro, como diz o texto, deixa bem claro, não deixou de ser Deus por vir na terra. Continuou sendo Deus, mas sob forma humana. Então, Jesus precisou renunciar ao que ele estava no céu, né? Veio para cá, passar por tudo que nós já sabemos de lutas, de provações, de ser testado pelo diabo no deserto, de ter nascido numa família humilde, enfim, tantas outras coisas, né, que Jesus passou por nós, para morrer por nós, para nos livrar, né, da morte eterna.
E isso é dito aí na Bíblia toda, né? E o que nós, vendo isso, conforme Paulo disse, que quer que nós nos esvaziemos de nós mesmos, que é um termo muito até complexo, né? O que é esvaziar-se de si mesmo, né? O que é deixar de ser quem eu sou ou de renunciar a quem eu sou, né? Como fazer isso, na verdade, né? Essa é uma crise aí que nós temos, né? Como que a gente faz para esvaziar-se de nós mesmos? Como que a gente faz isso? O que a gente vai fazer para chegar nisso? O que a gente tem que fazer? Eu digo que esvaziar de si mesmo é olhar para Jesus, realmente seguir o exemplo dele, das renúncias que ele fez ao longo da sua vida aqui na Terra, sua jornada aqui na Terra, até antes mesmo de nascer aqui na Terra. Então, realmente esvaziar de si mesmo, primeiramente, é olhar para Jesus, para o exemplo dele, e realmente entender que nós precisamos ter esse tipo de atitude também. De, às vezes, ir contra a nossa própria vontade, mas para fazer o querer de Deus na nossa vida. E é um problema, uma dificuldade que nós temos muito grande. E eu me incluo nisso, né? Por muitos anos, eu ficava relutando aí contra o chamado, relutando contra o que eu fazia na obra, na igreja. Por muitas vezes aí, quando eu era mais jovem, né, irresponsável, eu inventava tudo quanto é tipo de desculpa para não ir na igreja. Eu estou passando mal, estou com dor de cabeça, tem uma viagem, tem um jogo, quero assistir, não vou. Então, assim, eu não sou muito exemplo do que eu fazia antes de como ser uma pessoa que se esvaziava de si mesmo, né? Por muito tempo eu ficava nisso aí, arrumava qualquer tipo de pretexto para não servir. E isso não é bom, né? Acho que não precisa nem dizer o preço que a gente paga por isso, né? Então eu paguei e pago, né? Por isso até hoje, né? Mas Deus nos livra disso. Com o passar do tempo a gente vai aprendendo e vai entendendo que nós precisamos realmente renunciar para poder servir. É impossível a gente servir sem ter uma renúncia, sem ter um pagamento de um preço. Nós precisamos pagar um preço, né? Jesus pagou o dele e muitas vezes nós não queremos pagar o nosso. Nós queremos só vir aqui, comparecer, bater o ponto, como diz o pastor João. Vimos aqui, batemos o ponto, vamos embora, está tudo certo. E lá fora o testemunho é o pior possível, né? No trabalho, na faculdade, na escola, nas nossas relações, né? Nas nossas amizades. O exemplo, o testemunho é o pior possível. E isso não é a atitude de quem é salvo, não é a atitude de quem é servo, não é a atitude de quem se esvaziou-se de si próprio. Não são atitudes de pessoas que verdadeiramente se esvaziaram. Bem, como ele não deixou de ser Deus ao vir à terra, se humilhou, precisou se humilhar, passar por todo tipo de constrangimento, passar por todo tipo de humilhação, de prova, para morrer por nós na cruz do Calvário, para nos salvar da morte eterna. E muitas vezes, a gente fala muito, né, de que nós devemos carregar nossa cruz, né, e é verdade, precisamos carregá-la, mas muitas vezes nós olhamos para a cruz, sabemos o que temos que fazer, sabemos o nosso chamado, sabemos o que precisamos ser feito, mas não carregamos. Não carregamos, vamos empurrando ali com a barriga para ver até onde vai, para ver se é isso mesmo. Será que é isso mesmo que Deus quer de mim? Será que Deus quer que eu toque mais um instrumento? Será que Deus quer que eu dê um passo à frente no ministério? Será que é isso? E aí nós vamos empurrando. Vamos empurrando com a barriga, vamos enrolando, e o ministério vai ficando. Uma coisa eu posso garantir, isso tanto de leitura quanto de experiência em igreja, a obra não para, a obra não vai parar, porque nós estamos empurrando com a barriga. E isso eu já fui testemunha disso e estive dos dois lados dessa moeda. Eu já empurrei com a barriga e a obra não parou, e já empurraram com a barriga e eu entrei. Então já tive dos dois lados. Então o que a gente pode garantir é que a obra não vai parar, porque às vezes nós estamos procrastinando ali, empurrando com a barriga, deixando de fazer o que Deus está nos chamando, por conta de vaidade ou por conta de
não querer pagar o preço, ou porque está com preguiça mesmo, ou porque acha que não é para isso, ou porque acha que não está aqui não veio para a igreja para isso, né? Então, é preciso realmente nós, e eu me incluo nisso também, porque, né, não sou perfeito, tenho minhas falhas, mas todos nós fazermos essa análise mesmo, essa autocrítica, de onde o que nós estamos fazendo, com o chamado que Deus tem para nós, onde nós estamos indo, onde nós queremos chegar, né, os porquês, tentar entender os porquês, por que nós estamos fazendo isso, né, por que eu não posso aprender mais um instrumento, ou por que eu não posso cantar, né, ou por que eu não posso fazer uma determinada atividade na igreja, né, porque tudo tem que ser vindo, às vezes, do pastor para nós, da liderança para nós, porque nós não tomamos a iniciativa também, muitas vezes, né, ficamos esperando algo acontecer, né, para poder tomar uma atitude, enfim, para poder agir, né. Então, nós precisamos observar as renúncias de Jesus. Isso, eu acho que é um grande exemplo para que a gente possa entender o que Ele fez por nós e, a partir daí, tomar uma atitude de servir. Jesus era servo, né? Jesus serviu. A morte dele foi o ato máximo da servidão dele por nós, né? Então, assim, o caminho dele para a cruz foi o ápice, a morte dele na cruz foi o ápice da servidão dele. Não precisaria passar por aquilo, mas tinha que cumprir o querer de Deus na vida dele. Era aquilo ali. Sabia desde sempre, desde quando nasceu, já sabia como seria, de que forma aconteceria. E mesmo assim, se humilhou, se prostrou, e foi humilhado, não precisava daquilo, e passou por aquilo lá. Então nós precisamos olhar para Jesus e entender o tamanho da renúncia que Ele fez por nós, pela vontade do Pai, né? A vontade do Pai era nos salvar, nos libertar do pecado que vivia em nós. E Jesus cumpriu esse querer, morrendo na cruz. Enfim, então observar as renúncias de Jesus, observar o preço que Jesus pagou e tomar nossa cruz é um ato de se esvaziar. É muito importante que nós entendamos isso, irmãos. Isso é muito importante, entender que tomar nossa cruz e levá-la, não só ficar olhando para ela, ou fingindo que ela não existe, nós não podemos fazer isso, nós precisamos carregá-la, levá-la e andá-la, porque isso vai nos dar a vida eterna. É esse esvaziamento de si mesmo que vai nos levar à vida eterna, que vai, claro, Jesus nos salva, e os salvos, obviamente, vão fazer isso, né? A vida do salvo é essa, né? De carregar a cruz, de pagar preço, de se sacrificar, de renunciar mesmo, né? E realmente, se a gente observar na Bíblia como um todo, desde os profetas, né, começando, todos eles renunciaram a algo em algum momento. Todos eles precisaram renunciar a alguém, a alguma circunstância, ou a si próprios, né, como Abacuque precisou renunciar até o que ele acreditava, achava que estaria morto naquela prisão. Deus, na verdade, o tocou, né, conversou, falou, né, e depois ele se animou ali. Então, e tantos outros, né, Jó pagou preço, né, Davi pagou preço, Abraão chegar ali ao colocar o seu filho ali para se sacrificar, né? Então, nós precisamos pagar o nosso preço também. Precisamos carregar a nossa cruz, precisamos verdadeiramente entender que a vontade de Deus ela vai acontecer na nossa vida e nós precisamos renunciar para isso, né? E uma renúncia, segundo ponto, o domínio da nossa própria carne, das nossas próprias vontades. É muito complicado, é muito difícil, né? Falar que é simples ter domínio próprio da carne, não é, né? A gente ter domínio do que nós pensamos, ter domínio do que nós estamos fazendo, do que nós estamos falando, para quem nós estamos falando, isso é muito difícil. Lá na empresa onde eu trabalho, a gente tem diversas campanhas que estimulam diálogos entre líderes, colaboradores, enfim, a gente sempre fala, gente, não façam reunião da reunião. Não tentem, quer falar alguma coisa que pode melhorar, fala para o seu líder. Fala para o seu gerente, fala para o seu gestor, porque falar entre vocês não vai resolver.
Isso a gente escuta na empresa todos os dias. Todos os dias a gente escuta que ficar fazendo fofoquinha de corredor, fofoquinha de um grupo de WhatsApp, então, paralelo, é o que está tendo demais, sabe, lá na empresa onde eu trabalho. Grupos de WhatsApp paralelos, colocam as pessoas, não colocam o líder e chega o rei no líder, no gerente. Eu vi gente rindo aí, provavelmente deve ter na empresa de vocês também. Mas, enfim, isso acontece muito, mas não é o correto, porque não resolve o problema. Porque ele vai se falar, não vai chegar em nenhuma solução prática. Vai chegar em teorias, em conversas, e no fim das contas não vai chegar a nenhum tipo de resultado prático. Você vai ficar ali falando, entre colegas de trabalho, não vai chegar a lugar nenhum. Agora, pode ser que falando com o líder também não resolva? Provavelmente. Também, às vezes, tem coisa que a gente vai falar para o gerente da gente, que a gente sabe que já vai tomar um não, né? Mas a gente tem que falar, ele tem que saber o que a gente está pensando. Né? A mesma coisa se aplica aqui. Nós precisamos ter contato direto com nossos líderes, são os pastores ou liderança de setores, né? Liderança do louvor, liderança da escola de música, liderança da escola dominical e por aí vai. Está com problema, conversa. Conversa com o pai também, que é o mais importante de todos, inclusive. Né? Ore, dobre os joelhos, fale, domine o que você está fazendo. Não deixe Satanás tomar conta de você a ponto de você não conseguir sequer olhar para o seu pastor e poder falar alguma coisa que está te afligindo. Ou até falar para o seu Deus. Fazer uma oração sincera. O pastor João tem dito isso repetidas vezes aqui, nas orações também de terça-feira, que às vezes a gente está com um problema dentro de casa, de saúde, e está pedindo oração pela guerra da Ucrânia. Pedindo oração pela guerra lá de Israel com os árabes, com a Palestina, enfim. E com um problema dentro de casa de primeira urgência. Então nós precisamos ter essa confiança maior, de ter domínio do que nós estamos fazendo, e ter essa transparência, tranquilidade mesmo, para falar com o Pai. Precisamos falar com Deus, precisamos falar mais. Quanto mais, melhor. Quanto mais diálogo, quanto mais relacionamento com o Pai, melhor é para a nossa vida cristã, vida espiritual. Precisamos falar com o Pai a todo momento. Todo momento. Ele sabe o que nós temos, Ele sabe o que nós passamos, Ele sabe o que nós estamos sofrendo. Mas Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer ouvir da nossa boca o que nós estamos passando. Ele quer que nós digamos a Ele o que nós estamos passando. Ele quer ouvir. Não adianta a gente só ficar fingindo, como eu falei, empurrando com a barriga também, outros problemas. Ele está nos ouvindo, Ele está nos vendo, sabe o que nós estamos passando, mas Ele quer o nosso coração quebrantado, aberto diante dEle. Ele quer o 100%, Ele não quer 99%, Ele não quer 90%, Ele não quer 80%, Ele quer 100% do coração dos filhos dEle. E para isso nós precisamos ter relação, precisamos ter diálogo, precisamos conversar, precisamos abrir o coração, falar com Ele, passar. Ó Pai, estou com um problema, me ajuda, me dá suporte, me dá força. Sempre que a gente está com, eu oro todos os dias. Claro que tem dias que são mais difíceis. Já teve situações de eu não orar. A gente fica mal, sente um vazio no fim do dia. Sente um vazio muito grande quando eu não falo com Deus. A gente fica ali, parece que as coisas não andam, e aí a gente vai se afastando cada vez mais. Esvaziar-se de si próprio é confiar no Pai também. Confiar nele muito mais do que confiar em nós próprios, nós mesmos, né? Que ainda tem essa, né? Nós achamos que a gente consegue resolver tudo. Todos os nossos problemas, nós damos conta, já falei isso aqui em outras oportunidades em que eu trouxe o sermão. A gente acha que a gente resolve tudo no trabalho, resolve tudo dentro de casa, com os filhos, com a esposa. E Deus é só quando o negócio está incontrolável. Quando está uma doença aí que ninguém dá conta, quando o trabalho está indo mal, aí a gente aciona. Né, e vem aqui, pede oração, e corre atrás, e aquele desespero todo. Não seria muito melhor a gente tivesse um diálogo, né, de confiança com Deus? Não seria muito mais fácil para nós? Mas a nossa carne fala muito mais alto, é muito mais fácil deixar só quando o negócio está lá explodindo. Que é, inclusive, outra coisa que o pessoal lá onde eu trabalho fala, minha gerente principalmente, fala, Vinícius,
Quando o negócio estiver começando a ficar no vermelho, pelo amor de Deus, me aciona. Não deixa o negócio explodir para vir outras pessoas me falar, ou para outra pessoa me dizer, ou eu descobrir por conta própria. Por favor, me fala, não deixa o negócio crescer de uma forma que você não tenha controle. E na nossa vida cristã é assim. Nós temos que falar com Deus. Todos os nossos problemas, todo santo dia. Claro, até o pastor José trouxe na quarta-feira, que às vezes ele não ora todos os dias, né? Somos humanos, a gente falha, eu também, né? Todos nós, né? Nós não somos perfeitos, mas é muito importante ter o diálogo com o Pai, muito importante. A gente não pode deixar a distância ficar grande, incontrolável, a ponto da gente não saber como vai fazer. Porque eu já vivi isso. Eu já cheguei na igreja, em outra igreja onde eu estava, que eu saía de casa, eu nem vi o trajeto que eu estava fazendo, no carro ou na moto, não sabia, só sei que eu chegava lá, no piloto automático mesmo. Vira na rua, vira na outra, chegou. Sentava na minha mesma cadeira, lá era poltronas, sentava na cadeira lá, começava, atrasado, o culto, aí terminava, parecia que eu saía igual ou pior do que eu entrei. Então, mas isso é culpa da igreja lá que eu estava? Isso é culpa? Não. Sou eu que não busquei também. Nós temos responsabilidade no que nós fazemos. Não é só culpar o líder, não é só culpar o pastor, não é só culpar o próprio Deus, né? Tem essa, né? A gente, em alguns momentos, a gente culpa até o próprio Deus, né? Pelas nossas falhas, né? A gente erra, Deus é o culpado. A gente não louva, Deus é o culpado. A gente não ora, a culpa é de Deus, gente, né? Então, é outro ponto também de esvaziar de si mesmo. Ter humildade. Ter a simplicidade de entender que nós somos falhos, nós erramos o tempo todo. Só que Deus nos perdoa, a misericórdia dele, como diz a Bíblia, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós precisamos ter um diálogo maior, ter uma relação mesmo de confiança em Deus. Porque muitas vezes nós deixamos de servir porque o marido está pedindo, a esposa está pedindo, o namorado, a namorada está pedindo. Não vai hoje não, já aconteceu comigo também. Não vai lá hoje não, vamos sair e tal. Eu ia, né? Menino novo, né? Mas enfim, não deixem de servir porque tem alguém pedindo. Se alguém pedir, sirva. Se o seu marido está pedindo para você não servir, sirva. Se a sua esposa está pedindo para não servir, sirva. Porque quando chegar o momento do juízo, quem pega na sua mão é Jesus. Não é seu marido, não é sua esposa, não é sua namorada. É Jesus. Vai pegar na sua mão e vai te defender diante do inquisidor. Ou diante do promotor, como a gente até disse hoje na escola dominical e na sala de adultos, né? Terá um promotor lá, nos acusando o tempo todo, e Jesus nos defende. Para isso é preciso servir, é preciso renunciar, e é preciso se esvaziar de si mesmo. E o terceiro ponto é exaltação e a glória eterna, né? Jesus veio, como diz o texto, pagou o preço, se esvaziou de si mesmo, tomou forma humana, veio, morreu por nós, nos limpou, nos libertou da prisão. E como diz o verso 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, para aqueles que se esvaziam de si mesmo, para aqueles que renunciam, para aqueles que servem, para aqueles que têm humildade, simplicidade, para aqueles que seguem o exemplo de Jesus, o destino é viver com o Pai na glória eterna. O destino é estar com Deus, com Jesus Cristo, no céu. Só que muitas vezes nós deixamos os dias passarem, e como eu falei anteriormente, nós deixamos os dias passarem e vamos empurrando, como se aquilo não fosse com a gente, como se aquilo não nos pertencesse. Quando o João vai brincar com as minhas sobrinhas, né, as duas primas dele, fazem uma bagunça nos brinquedos ali, destroem tudo, não querem guardar. Aí enjoam com 5 minutos dos brinquedos e toca para a gente guardar.
nós estamos ensinando eles agora, eles têm que guardar. Não é nosso aquilo ali. É deles, estão começando a guardar agora. Minha sobrinha mais velha já guardava há um tempo, né? Agora os outros dois, a menorzinha de quase 2 anos e o João estão guardando também. Precisa aprender que é responsabilidade deles também. Inclusive, só deles, né? Eles estão fazendo a bagunça, eles que consertem. E é o que nós precisamos fazer na nossa vida. Consertar muita coisa nós estamos errando. Há tempo de consertar o que nós estamos errando, irmãos. Isso que é o mais importante. Talvez seja a mensagem central do que eu estou querendo dizer. Há tempo para o conserto, há tempo para se aproximar do Pai e servir. E trabalhar na obra e realizar o chamado dele na sua vida. Acredito que esvaziar de si mesmo vai culminar na exaltação e na glória eterna. Mas aqui nós temos que pagar um preço ainda muito grande. E aí, para finalizar, verso 10 e 11, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus e coisas na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então Jesus, desde quando foi concebido até antes, né, já sabia tudo que lhe aconteceria. Já sabia o que aconteceria com ele, tudo o que sucederia com ele. Mas veio, esvaziou-se de si mesmo, renunciou, pagou o preço, morreu por nós. Soube desde sempre que morreria por nós e que seria sofrido e que seria da pior forma, que é a morte de cruz, a mais humilhante, a mais pesada da época. Sabia de tudo isso e ainda assim morreu por nós. E nós não valorizamos isso. Nós não valorizamos da forma como deveria. Nós não servimos como deveríamos. Nós não louvamos como deveríamos. Eu estou me incluindo nisso. Não sou melhor que ninguém. Estou nesse bolo. Não louvamos como deveríamos, não exaltamos como deveríamos. E, infelizmente, nós erramos com Ele, com Deus, erramos com os líderes aqui, erramos com os pastores e não assumimos. E ainda tem isso. Nós não assumimos quando nós estamos errando. E aí, quando a coisa está muito grande, quando o negócio está petecado num nível enorme, aí a gente procura, começa a fazer oração, participa da oração de terça-feira, vem na quarta, vem na escola dominical, participa, vem no domingo, participa, entrega o dízimo certo. Nós podemos melhorar. Nós temos condições de ser melhores do que nós somos hoje. E como eu falei, eu estou incluído nisso. Eu não sou melhor que ninguém. Estou dizendo, fazendo uma análise do que eu já fiz na minha vida toda, inclusive. Eu estou em processo de evolução. Do que eu era antes para o que eu sou hoje. Eu já errei muito, como eu falei, já trouxe meus exemplos de coisas não tão bacanas que eu já fiz. Mas, enfim, irmãos, o que é mais importante desse sermão, o que é mais importante dessa palavra que Deus traz para nós, é que Jesus cumpriu o querer de Deus do primeiro ao último momento de sua vida. Nós não temos essa chance, né? Que nós nascemos todos errados, pecadores, e vamos... Mas em algum momento Jesus nos encontra, Deus nos encontra. Em algum momento da nossa vida, Deus nos encontra. Nós estamos todos aqui, hoje, um domingo, né, férias, mês de férias, né? Estamos todos aqui para render glórias, né? Estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E como o texto da Bíblia diz muito claro, Jesus Cristo não, tirando um momento que ele questionou ali, dois, né? Um no Getsemane, outro lá na cruz, perguntando por que Deus tinha abandonado, mas ali era um momento de Jesus humano mesmo, 100%. Ali a dor era tão grande, a angústia, o sofrimento, que ele questionou, mas não deixou de cumprir. Mesmo sofrendo, ele continuou cumprindo. E que nós possamos ter esse exemplo em nós. O Evangelho nada mais é do que olhar para Jesus e fazer o que ele fez, carregar a nossa cruz. Nós temos o privilégio de não precisar sofrer o que ele sofreu. Nós sofremos, Deus nos dá lutas, né? Aflições, angústias, mas nenhuma delas chega próximo ao que Jesus sofreu por nós.
Isso é muito importante para nós termos isso conosco. Jesus sofreu muito mais que qualquer um de nós possa vir a sofrer aqui nessa vida, nessa terra. E Ele pagou o preço por nós. O nosso preço é muito menor do que o dele. Isso é glorioso, porque se a gente fosse ter o que a gente merecia, era inferno direto. Se a gente fosse pedir para Deus nos dar o que nós merecemos, era uma morte dolorida e logo na sequência jogado no lago de fogo. Mas Deus mandou o seu Filho para nos salvar, para nos libertar dessa prisão. Enfim, irmãos, para encerrar, Jesus Cristo pagou o preço dele, se esvaziou de si mesmo para cumprir o chamado, o querer do Pai na vida dele. Cabe a nós olharmos para o exemplo dele, cabe a nós tentar repetir o que ele fez com o chamado que Deus nos deu. Não só olhar para a cruz, carregá-la. Carregar a cruz para que nós alcancemos a glória que nós queremos, que é morar com o Pai no céu. Amém? Pai, te dou graças. Pai, diante de ti colocamos, Pai, a Igreja Batista Nacional Ebenezer. Pai, diante de ti colocamos teus filhos que estão aqui, Pai, para louvar, para engrandecer o teu nome, para viver, Pai, uma vida diante de ti, Pai, uma vida abençoada, uma vida de confiança e relação contigo, Pai. Quebranta, Pai, nossos corações, quebranta nossas vidas. Quebra, Pai, qualquer tipo de arrogância, Pai. Quebra desumildade. Pai, mostre a nós quem nós somos, Pai. Nós não somos nada, nós somos teus filhos, arrependidos, que erram, mas que buscam a ti, Pai. Mostra-te a nós, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esteja conosco, Pai, abençoe-nos. Cuide das nossas famílias, cuide dos nossos familiares, cuide dos nossos colegas de trabalho, cuide de todos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esteja conosco, nos proteja, Pai. Cuide das nossas famílias, nossas vidas. Quebranta, Pai, qualquer tipo de desumildade. Quebranta qualquer tipo de rebeldia. Quebranta, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esteja conosco. Mostre-nos, Pai, o nosso chamado. Guia-nos, Pai, pelo nosso chamado. Nos fortaleça, para que nós possamos sempre te servir e sempre, Pai, nos esvaziar de nós mesmos. Que nós possamos ter uma postura como a de seu Filho Jesus, Pai, que morreu por nós, que cumpriu o teu chamado, cumpriu o teu querer, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Então, quarta-feira, culto, às 7h30, com oração silenciosa, estamos encerrados. Que Deus abençoe a nossa semana, Deus abençoe a todos.